E aí, também está sentindo abstinência por causa dos Jogos Olímpicos terem chegado ao final nesse final de semana? Pois é, cara, a gente se acostumou nessa rotina nas últimas semanas de acompanhar as competições, as diferentes modalidades desse grande evento, desse mega evento que é realmente o evento mais importante, pensando em esportes mundiais de todos, né? Então a gente fica na ansiedade, na expectativa de a cada 4 anos poder assistir os Jogos Olímpicos. E como eu já mostrei em outros vídeos dessa série, os Jogos Olímpicos têm muita relação com a história, principalmente com os processos históricos contemporâneos. A gente fez um vídeo falando sobre a origem das Olimpíadas modernas e também pensando as comparações, as diferenças e semelhanças em relação às Olimpíadas da Antiguidade. A gente fez um vídeo pensando como que o regime nazista deu usos políticos às Olimpíadas de 1936. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre boicote. Isso mesmo. Afinal de contas, nós tivemos ao longo da história das Olimpíadas vários eventos que foram boicotados por alguns países por conta de questões das mais diversas possíveis. Por exemplo, a gente lembra muito dos Jogos Olímpicos de 1980 e de 1984, que foram boicotados pelas delegações. O de 80, que foram os Jogos Olímpicos de Moscou, pelas delegações dos Estados Unidos e seus aliados ocidentais na época da Guerra Fria. De 84, que foram os Jogos Olímpicos de Los Angeles, foram boicotados pela União Soviética e seus aliados do Bloco Oriental. Inclusive, a Romênia foi o único país dos países orientais que estavam ali dentro daquela cortina de ferro da Guerra Fria, que enviou sua delegação e inclusive teve uma posição de destaque no quadro de medalhas naquela Olimpíada de 1984. Então, para além de Guerra Fria, será que houve outros boicotes importantes para a história? Porque a gente sempre lembra muito desses dois, né? A delegação americana não enviando seus atletas e seus aliados também não enviando para as Olimpíadas de Moscou e a resposta soviética nas Olimpíadas de Los Angeles. Mas hoje eu quero falar sobre um boicote que muito pouca gente conhece, que foi o boicote aos Jogos Olímpicos de Montreal de 1976. Aliás, você sabia que nesses Jogos Olímpicos 29 países não enviaram suas delegações? E é claro que não foi nada relacionado ao país sede, afinal de contas o Canadá é um país muito bem relacionado dentro da dinâmica geopolítica internacional, um país que se preocupa bastante em assumir posições de conciliação na geopolítica internacional. Então, de fato, não foi uma resistência ao jogo ter acontecido, aos jogos terem acontecido lá naquele país. Mas tem a ver com um processo histórico bastante violento que acontecia à época, que a gente conhece como o Apartheid da África do Sul. Sim, desses 29 países, 27 países eram países africanos e que decidiram não enviar suas delegações para os Jogos Olímpicos de Montreal como uma resposta ao fato da Nova Zelândia não ter sido proibida, impedida de enviar as suas delegações esportivas para aquela competição. Aí eu disse, né, tem a ver com apartheid, são países africanos, 27 países africanos que não enviam suas delegações para os Jogos Olímpicos do Canadá, mas aonde que entra a Nova Zelândia nessa questão? Bom, primeiro, o Apartheid foi um regime de segregação que aconteceu na África do Sul durante cerca de 40 anos. Ele se inicia ali no ano de 1948 e se estende legalmente até o ano de 1990. No entanto, 1994 geralmente é o marco que nós utilizamos em virtude da eleição, da primeira grande eleição interétnica que acontece na história sul-africana, culminando na vitória de Nelson Mandela, um dos principais ativistas, um dos principais líderes do movimento contra o Apartheid na África do Sul, que passou mais de 2 décadas da sua vida preso por causa disso. Então foi de fato um período bastante delicado, muito turbulento, muito grave que aconteceu naquele país. Numa época que, durante os anos 50, durante os anos 60 especialmente, houve um grande fortalecimento do movimento conhecido como pan-africanismo, onde nós temos a formação de várias nações africanas que se tornam independentes das antigas colônias, das antigas metrópoles europeias que haviam colonizado a África naquela corrida neocolonialista, corrida imperialista do século XIX.
E justamente as lideranças africanas do continente, elas marcavam posição contra o regime sul-africano por causa dessa premissa segregacionista, por causa dessa atuação de afastar a população negra de direitos de cidadania, levando em conta que a população negra, que era mais de 70% da sociedade, ela ficou limitada a um território de cerca de 7% do tamanho do país, além de uma série de leis que foram sendo promulgadas ao longo dessas 4 décadas, dessas mais de 4 décadas, que eram muito violentas em relação à população de negros, composta por negros na África do Sul. E aonde entra a Nova Zelândia nessa história, para que a gente volte ao boicote à Olimpíadas de Montreal de 1976? Bom, o Comitê Olímpico Internacional, assim como a ONU, a Organização das Nações Unidas, faziam uma série de reprimendas em relação à política segregacionista sul-africana. Inclusive, houve uma grande aclamação por parte da ONU, que foi apoiada pelo Comitê Olímpico Internacional, de que as delegações esportivas de todas as modalidades que você possa imaginar não fizessem nenhum tipo de competição, nenhum tipo de jogo com selecionados sul-africanos. Um grande boicote esportivo foi coordenado naquela época. No entanto, a África do Sul tem como um dos seus principais esportes o rugby. E a Nova Zelândia, muitos conhecem esse país justamente através da sua seleção de rugby, conhecida como All Blacks, aquela que talvez seja a mais tradicional seleção desse esporte. E a Nova Zelândia envia a sua delegação de rugby para uma partida amistosa contra a seleção de rugby da África do Sul. Isso gera esse mal-estar em relação aos países africanos que estavam ali organizando esse sentimento, estavam mobilizando esse sentimento pan-africanista, no sentido de defender os direitos africanos e dessa maneira também proteger a população negra na África do Sul, e isso faz com que haja todo esse entrevero, esse desgaste, já que a Nova Zelândia, por não estar sendo proibida de jogar o campeonato, de participar das Olimpíadas de 1976 de Montreal, seria como se o Comitê Olímpico Internacional estivesse passando pano para o fato dos neozelandeses terem participado de um evento esportivo contra a seleção de rugby da África do Sul. O argumento usado na época foi que a delegação, a seleção de rugby não fazia parte das Olimpíadas, não fazia parte do Comitê Olímpico Neozelandês. Então, por isso, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, não poderia punir em alguma medida a Nova Zelândia por uma coisa que a delegação, o Comitê Olímpico Neozelandês, não teria nenhum tipo de controle. Mas os países que fizeram parte desse boicote pouco se importaram com esse tipo de alegação, até porque um pouco menos, um pouco mais, eu não tenho certeza as datas específicas exatas, mas eu vou colocar aqui na hora da edição, cerca de um mês antes de acontecerem os Jogos Olímpicos de Montreal, ocorre um dos principais episódios de enfrentamento e de violência por parte do governo sul-africano contra manifestantes pelos direitos da população negra. Esse massacre ficou conhecido como o massacre de Soweto, que fez com que todo aquele clima em relação à necessidade de se punir o regime sul-africano a nível internacional ficasse ainda mais exacerbado. Então esse episódio do boicote, das delegações africanas em relação à Olimpíada de 1976, ele é muito pouco conhecido. Eu queria aproveitar essa ocasião, esse talvez último vídeo da série, até porque nós já falamos bastante sobre Olimpíadas aqui no canal, deixaremos mais temas para vídeos futuros relacionados a isso. Queria que vocês conhecessem um pouquinho mais esse boicote, que foi muito importante e que se contextualiza em relação às leis segregacionistas, ao apartheid sul-africano, ao movimento de formação dos estados africanos e o sentimento pan-africanista, e os Jogos Olímpicos, mais uma vez, como uma expressão, para além de muito importante a nível esportivo, muito importante também a nível geopolítico. Valeu, pessoal, espero que tenham gostado dessa série. Se vocês não assistiram os outros vídeos da série, cliquem aqui, eu fiz uma playlist especial para que vocês possam participar e assistir. Não esqueçam de deixar seus comentários, curtir o vídeo, de se inscreverem aqui no canal. Isso tudo nos ajuda muito a continuar crescendo. Valeu, galera, até a próxima aula do Tarek. Um beijo grande. Tchau, tchau.